Eu quero passear meia hora com meu filho de avião. Quanto custa? O piloto disse R$1.000. Ele disse, R$1.000? Muito cara, muito cara. Turco vai pagar R$300, o piloto. O dia inteiro, sem dar uma volta com ninguém, irritado, mas disse R$300, o senhor não paga nem o combustível. Ele disse, Turco só paga 300. Aí o piloto disse, tudo bem, vamos, eu, o senhor e seu filho. O turcozinho. Ele disse, nós vamos passear de avião. Agora eu, piloto, vou fazer algumas piruetas, algumas manobras radicais. Se o senhor não der um pio, o senhor só paga 300. Mas se o senhor falar, o senhor paga os 1.000. O turco disse, está fechada. Aí o sujeito levantou o voo com ele e o filho, vum, vum, zum, pirueta, e o turco deu uma palavra, e o piloto disse, isso aqui é um desgraçado, que amarrado. Quando ele aterrissou, ele disse, mas o senhor não deu uma única palavra. Ele disse, nem quando o turcozinho caiu. Então, tem gente que valoriza tanto as coisas, o dinheiro, que se esquece da família, do bem mais valioso, do bem mais valoroso, que são os nossos familiares. Então você que pensava que eu vim aqui hoje à noite lhe ensinar a ganhar dinheiro, quebrou a cara. Eu quero ensinar você a ganhar almas, que vale mais do que o mundo inteiro. E quando Jesus, o Deus eterno, puxar o seu extrato e ver uma única alma, os céus vão estar em festa. Pode ser a alma até da sua sogra. É muito valiosa. É muito valiosa. E a Bíblia diz então que nós temos que entender esse sentido macro de consagrar as nossas coisas a Deus. Consagrar a nossa vida a Deus. Por quê? Porque muitas vezes, preste bem atenção, o sofrimento que você passa hoje, na sua empresa, na sua firma, são consequências de suas diversas e dezenas de decisões que em nenhum momento você consagrou a Deus. O seu coração fez planos. Olha, eu me lembro, há uns 20 anos atrás, lá em João Pessoa, que o sujeito teve uma ideia de vender suco de laranja nas ruas, numa garrafinha. Deve ter acontecido aqui em Natal, em Recife. E o sujeito montou, e daqui a pouco era carrinho por todos os sinais. Aí vieram os invejosos, aí botaram 10 fábricas de vender suco de laranja, quebrou todo mundo. O sujeito passa numa avenida dessa principal do Rio Grande do Norte, vê alguém com uma loja de pneus e diz, pô, isso é um negócio. Se não for de Deus, meu amigo, não é o teu negócio não, tu vai te arrebentar. Por quê? Porque Deus tem propósitos com a nossa existência. E você sabe por quê? Talvez você não seja um grande milionário, porque Deus sabe que se botar dinheiro na sua mão, meu amigo, é uma desgraça. Então, a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, a sermos servos fiéis e consagrados a Deus. Tem gente que dorme todos os dias e nem se curva diante de Deus para dizer assim, obrigado, Senhor, pela segunda-feira. Porque apesar de mim, o Senhor me ama. O Senhor tem cuidado de mim. Não tem bem maior na vida. Não tem bem maior na vida. Escrevam isso do que a nossa família. Nada vale mais do que minha esposa e meus 3 filhos. É a minha família. Esse é o meu maior patrimônio, essa é a minha maior riqueza. Isso é o que eu tenho que cuidar com muito carinho. Não adianta eu ter sido ou ser um grande empresário e minha filha mais velha está abandonada. Sabe, quantas jovens eu já atendi no gabinete, com 16 anos de idade, grávidas,
e dentro da igreja, e por tantos lugares, e você vai conversar e ela vai dizer assim: pastor, meu pai nunca me deu um beijo. Meu pai nunca sequer abriu a porta do meu quarto de noite para dizer: filha, papai te ama. E aí o primeiro namorado que ela teve com 14 anos, 15 anos, que deu carinho, deu beijo, deu no pescocinho e tal, aí aconteceu, meu amigo. E aí você diz: minha filha não presta. Não, quem não presta é você para ser pai. Quem não prestou foi você. E Deus vai lhe cobrar isso. Deus vai lhe cobrar isso. O sucesso é a palavra-chave hoje no mundo. Eu quero ser um homem de sucesso. Eu quero ser uma mulher de sucesso. Mas o que é sucesso? O que é sucesso? Eike Batista é o 8º homem mais rico do mundo. Dizem, não sei, que o menino dele é homossexual, esse que bateu na Mercedes. Já atropelou 2, já matou 2. Que adianta essa fortuna toda? Às vezes a gente não pode nem até falar nisso, né? Porque fala da homofobia, mas a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Está escrito. E eu vou falar até o final. Não é? Está escrito. Conta um certo pastor disse que atendeu um rapaz, um homossexual, e ele dizendo: olha, querendo rebater as coisas. Não, olha, pastor, o senhor tem que entender que Deus é multiforme, como vocês muitas vezes pregam. E, por exemplo, Deus criou tantos animais, e se o senhor não sabe, Ele criou no reino marinho, no reino dos animais marinhos. Se o senhor não sabe, quem fica grávido é o cavalo marinho. Você sabia disso? É ele que engravida. A fêmea deposita os ovos nele e ele que fica gestante. Por que eu não posso ficar gestante? Pode. Peça a Deus para você ser um marinho, porque cavalo você já é. É simples. É simples. Não é? Está escrito. Então, Deus quer o que de nós? Que nós sejamos homens e mulheres que em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, antes de realizarmos, por mais gigantesco, ou por mais diminutivo, ou por mais minúsculo que sejam os nossos projetos, ele diz assim: consagra a Deus, leva ao altar, ora ao Senhor, busca a Deus. Eu tenho 47 anos de idade. Nasci em 1º de dezembro de 1964. Sou de uma família de 4 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, que tem 48, e tenho 2 irmãs, uma de 42 e outra de 37. Somos 2 casais. Meus avós paternos, eles nasceram no interior do estado da Paraíba, numa cidade chamada Esperança. Eu ouvi essa história muitas vezes de meu pai. Meu avô foi um homem muito pobre, nascido, criado no interior do estado. Ele entregava água nas latas, nos burrinhos pela cidade. Assim foi a vida dele para criar 15 filhos. E o povo daquela época era a mulher tendo um filho, já engravidava do outro. Tinha muito tempo, não. Mas meu avô foi um desses homens obstinados na vida. E ele, ao longo da sua existência, ele morreu em 1976, ele deixou um patrimônio de 13 empresas de ônibus em todo o estado.
Eram 240 ônibus. Várias empresas, Bonfim, Boa Vista, Progresso, que hoje faz Natal Recife. Severino Camelo, o nome dele, um empreendedor. Morreu moço, morreu com 70 e poucos anos de Alzheimer, mas morreu convertido. Aceitou a Jesus nos últimos momentos. Minha avó paterna, Adalgisa, filha de índios, morreu também, serva do Senhor da Assembleia de Deus. E eu fui o primeiro neto a me converter, filho da promessa. Ela orava muito por toda a família. De maneira que os meus pais, o meu pai e os irmãos dele, viveram uma vida muito sacrificada, muito humilde, escasso de comida, né? Conta até uma história de que 2 irmãos brigavam muito de manhã cedo, quando acordavam para ir para o colégio, porque só tinha um pão dentro de casa. E diz a ilustração que geralmente o irmão que acordava mais cedo partia mais da metade do pão para ele, deixava só um catoquinho para o outro irmão. E aí, uma certa ocasião, o pai levantou-se com os 2 irmãos e disse: a partir de hoje vai ser o seguinte: um corta e o outro escolhe. Acabou a briga. O sujeito botava a régua, 30 centímetros, que o outro é que vai escolher. Ele... São sabedorias populares. Então, quando eu nasci, eu já nasci num lar diferente. Meu pai já era proprietário de uma empresa de ônibus. Ele herdou uma das empresas e, ao longo dos anos, ele galgou alguns degraus. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu resolvi então trabalhar. Eu achava, não é presunção nem arrogância, é por uma questão lógica, eu digo, bom, eu sou filho do proprietário, eu devo pelo menos assumir o cargo de vice-presidente da empresa. O primeiro cargo que eu tive foi de bombeiro, abastecer os ônibus. O ônibus chegava de viagem, entrava na empresa, estava ali eu abastecendo. Com 6 meses eu já não suportava mais o cheiro do óleo diesel. Cheguei em casa, uma determinada noite, falei para minha mãe: mãe, não dá hoje à noite aí para a senhora fazer uma festa no quarto com meu pai, aquelas festas de arromba, de maneira que amanhã eu seja promovido? Ela disse: deixa comigo. No outro dia eu fui para a empresa, tal, ele chegou sorridente, eu digo: foi bom o negócio. Me chamou no final da tarde e disse: vamos acabar com essa história de bombeiro, acho que você já aprendeu o que tinha que aprender, a partir de amanhã você assume a borracharia. Eu digo: pensa numa noite desgraçada que deve ter sido. E aí eu conheci tudo quanto foi de pneu, com câmara, sem câmara, 1000x20, 1100, primeira cobertura, segunda cobertura. Com 6 meses eu chegava em casa com a sensação que estava rodando já. Aí eu chamei minha mãe de novo e disse: não sei nem o que lhe pedir, mas a senhora é sábia, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Eu quero ser promovido. Disse: deixa comigo. No outro dia ele chegou e disse: a partir de amanhã você assume a mecânica. Eu conheci tudo quanto poderia conhecer de caixa de marcha, diferencial, motor Scania, Volvo, Mercedes-Benz, motor dianteiro 1519, o que vocês imaginavam, 355, potência, e conheci tudo. Quando eu completei 18 anos de idade, que tirei a carteira de motorista profissional, DA2, de dirigir caminhão de toneladas. E os ônibus se compram da seguinte forma: os chassis são comprados nas fábricas de chassis, Mercedes, Scania, Volvo, Volkswagen, e todos os chassis vão para a fábrica de carroceria encarroçar.
que fica no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ou no Paraná. Então, os chassis saíam de São Paulo, e vocês já devem ter visto nas estradas que vai um em cima do outro. Antigamente, o motorista ia sozinho de capacete, levando os chassis, e lá a fábrica monta as carrocerias, a Marco Polo, ou a Buscar, ou a Ciferal, qualquer uma dessas. E aos 18 anos de idade, eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu tenho um sonho. Ele disse: diga. Eu disse a ele: eu quero ir buscar um ônibus desse novo, no Rio Grande do Sul. Ele disse: sério? Eu digo: sério. Ele disse: vá. E eu fui. Tirei o carro de Caxias do Sul, vim de Caxias do Sul para João Pessoa, dirigindo um ônibus novo, zero. 18 anos de idade. Um amigo meu, muito amigo de infância, morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu disse: Jorge, eu estou chegando aí tal dia, e vou descansar aí, vou dormir aí. E cheguei, estacionei o ônibus, o pai dele, um senhor maravilhoso, olhou do prédio e disse: Hinaldo, rapaz, você veio dirigindo isso? Eu disse: vim. E aí fui dormir. No outro dia, polícia por todo canto, 6 horas da manhã, e Jorge me acordou, disse: Hinaldo, vamos descer. Eu disse: o que foi? Ele disse: tu colocasse o ônibus no estacionamento, na parada de ônibus urbano. Em Niterói, na praia de Caraí, eu vi só o estacionamento, parei. De manhã cedo, quando começou o movimento dos ônibus, estava lá o carro. E aí eu tirei e voltei e vim para João Pessoa, por essa Rio Bahia. Aos 19 anos de idade, eu conheci Cláudia. E eu conheci Cláudia da seguinte forma: eu estudava para fazer o vestibular, e a irmã de Cláudia estudava comigo, Ana Paula. E eu comecei um namorico com Ana Paula. E um determinado dia eu fui deixar a Ana Paula na porta do colégio, e Cláudia estava dentro do carro. Eu digo: estou com a irmã errada. Acabei esse namorico, claro, dei um longo prazo de 48 horas e então fui tentar conquistar Cláudia. E aí a gente começou o namoro, e esse namoro já vai rendendo 27 anos e meio, 26 de casado com 1,5 de namoro. E Cláudia, filha de família toda evangélica. E as namoradas que eu tive, dia de domingo a gente sempre ia para o cinema. E Cláudia só queria ir para a igreja. Tudo bem. Chegou um determinado domingo que eu disse: ih, rapaz, tem alguma coisa errada.